Olá amigos, vamos à nossa videonada de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 9 de janeiro, e Ibovespa apresentando aqui uma estabilidade, mais 0,15%, está aqui próximo já entrando no leilão de fechamento, então essa variação pode mudar um pouco aí para o fechamento do pregão, fato que o Ibovespa nesse momento está dentro da configuração de um movimento de baixa no gráfico diário. Para anular essa configuração, ao meu ver, ele precisa romper aqui os 62.408, enquanto não romper isso, fica mais para um movimento de baixa. Eu posso mencionar um movimento de correção, uma correção seja ela no tempo, uma correção que pode ficar aqui um movimento mais lateral, mais travado, ou mesmo um movimento de baixa, um sinal um pouco mais relevante para isso. Perda da mínima do pregão de hoje aumenta um pouco mais desse movimento, vir aqui tendo uma inclinação um pouco mais para baixo. A mínima de hoje localizada em 61.307 pontos. Mini índice, cheguei a recomendar algumas operações no pregão de hoje. No mini dólar não cheguei a recomendar, mas vamos lá para o mini índice. Mini índice, a primeira recomendação foi na ponta vendedora, depois de uma abertura aqui para baixo, gerou aqui uma correção aqui para cima, recomendei venda na perda da mínima desse candle, começou até bem, primeiro candle que acionou começou forte aí para baixo, mas observe que não conseguiu ganhar força, nem perder a mínima desse forte candle de baixa, que proporcionou inclusive um pivô de baixa aqui no gráfico de 10 minutos. Então, depois que fez esse candle, mantive a posição, veio aqui para baixo, já havia reposicionado o stop aqui nesse ponto para não perder mais, ou seja, se eu superasse ali o 190, depois ficou aqui com a máxima desse candle 185, ou seja, a superação da máxima desse candle já seria algo negativo que me faria encerrar a posição em cima do mini índice. Então, aconteceu aqui nesse candle e por esse motivo essa operação foi encerrada com praticamente aqui 0 a 0, mais 0,02, mais 0,02 capital total. Aqui é a operação, primeiro dado é o valor da operação, e aqui o que esse ganho representou sobre o capital total de acordo com o capital alocado para a operação. Depois disso tivemos aqui eu cheguei até a recomendar uma nova venda, depois que fez esse candle e não evoluiu, não conseguiu ir lá para cima, se perdesse essa mínima de novo eu voltaria para a venda, mas não foi acionada, reverteu toda aqui para cima, ou seja, reverteu a tendência de baixa do dia no gráfico aqui de 10 minutos para cima. A partir desse momento fiquei monitorando compra, e essa compra, após recomendar a compra na superação da máxima desse candle, ou seja, não ser acionado, foi acionado na superação da máxima desse candle, localizada aqui em 720, entrada 725, compra executada, veio forte aqui para cima, chegou a andar uns 200 pontos, não conseguiu fechar aqui para cima desse patamar, isso depois desses dois candles, duas tentativas sem conseguir fechar acima. Quando vem para baixo dessa mínima aqui, apresentando uma certa força, eu opto por encerrar a posição um pouco em seguida, depois da perda dessa mínima, trazendo ainda um ganho de 0,14%, capital total um crescimento de 0,11%. Depois disso, o mercado veio aqui para baixo, ganhou força aqui para baixo e se sustentou em cima desse nível de suporte. Aí eu recomendei compra se superasse a máxima desse candle. Essa compra foi executada nesse candle aqui, ela foi executada, só que como ela não consegue ganhar força para cima e vem aqui para baixo, eu opto por encerrar logo na sequência essa posição com a leve perda de 0,06%, 0,06% capital total. Terminou não vindo para baixo dessa mínima e ganhando força aqui em um único candle para cima, e depois disso o mercado travou. Se a gente olhar para o G60, vou colocar o G60 aqui do lado, ficou bem travado, e agora no finalzinho é que está ganhando, nessa última hora de pregão, é que está ganhando força aqui para baixo, depois de ter indefinido sua tendência, gerando até uma formação aqui, algo semelhante de um ombro, cabeça, ombro, no mini índice. Na sequência temos então para falar do mini dólar. Mini dólar, como eu disse, eu não cheguei a recomendar uma operação no pregão de hoje. Vou colocar aqui o gráfico do mini dólar, não recomendei a operação no pregão de hoje, mas observe o pregão para baixo no mini dólar. Chegou a oscilar acima da máxima do pregão anterior. Próximo pregão, se não perder, se gerar fundo acima desse patamar no G60, um fundo, ou seja, alguma sinalização mais forte para cima, acima dos 3.208,5, isso traria a possibilidade de manter-se dentro do movimento de correção, de movimento de alta, para corrigir essa forte queda aqui que apresentou na semana passada o mini dólar. Por outro lado, se a gente olhar para o movimento de hoje e o movimento até agora, se não ganhar muita força para cima, formação de topo aqui aumentaria a chance de ter um movimento, um pregão aqui para baixo, perdendo a mínima, que é esses 208,5. Isso traria um cenário mais para se trabalhar na ponta vendedora. Partindo para as ações, na PETR4, o dia que se apresentou para baixo, principalmente agora nessa última hora de pregão ganhando um pouco mais de força, queda aí em torno de 2%,
já está no leilão de fechamento, isso pode alterar um pouco. Então está dentro de um movimento de baixa. Para anular esse movimento de baixa tem que vir aqui para cima dos R$ 15,92. Enquanto isso não acontecer, segue dentro de um movimento de baixa que pode vir a fechar toda essa região aqui de gap, já citada na última videoanálise, a região aí que tende a funcionar como suporte. Então, para a primeira sinalização de enfraquecimento desse movimento de baixa, seria a Petro voltar a oscilar acima aqui dos 15,60. Enquanto isso não acontecer, segue aí com essa perspectiva de caminhar aos poucos para o fechamento desse gap aqui embaixo. Vale 5, pregão de hoje, alta, a ação fechando com alta de 2,28%. Eu recomendei, dentro do que eu já tinha falado na última videoanálise, recomendei venda se o ativo perdesse a mínima do pregão passado, que era R$ 24,00. Já abriu com gap de alta, dificultando essa perda desses R$ 24,00. Então essa operação foi cancelada, trazendo ainda a possibilidade de se arriscar a venda só para mencionar que essa possibilidade de arriscar a venda é na questão de fez esse movimento para baixo, faz esse movimento para cima. A possibilidade de ter um movimento aqui para baixo na Vale 5 seria essa alternativa de se trabalhar na ponta vendedora. Então é o que eu vou ficar atento aí nos próximos pregões, nessa chance ainda de... Não foi algo bom no meu modo de ver ela ter vindo aqui a superar até a máxima da semana passada. A expectativa é que ela já fizesse algo nesse sentido, seja a partir do candle passado ou mesmo do pregão de hoje, o que não aconteceu. Depois disso temos aqui para falar da CL3, cheguei a recomendar a compra na CL3 na superação da máxima do pregão passado. Minha interpretação aqui da movimentação, apesar de uma tendência de baixa no gráfico semanal em cima da CL3, é que a ação fez esse movimento forte aqui para cima, aí faz uma correção aqui algo semelhante a uma ABC, o que traria a possibilidade de gerar um novo movimento de subida, rompendo aqui esses dois topos anteriores. Então essa é a minha expectativa em termos de relação risco-ganho, ou seja, se essa operação gera resultado, ela tende a gerar uma boa relação risco-ganho. Quando eu falo tenderia é porque se mantiver um fechamento aqui nessa faixa de 27,51, a sinalização negativa, porque a ação começou muito bem, oscilou acima dos 27,58 e foi lá em cima em 28,10, gerando já uma boa andada no decorrer do pregão e perdendo força já na última hora de pregão. Então ela chegou a andar em torno de 1,7% do ponto de entrada. Então o stop dessa posição, quando eu falo de relação risco-ganho, é em relação ao tamanho do stop. O stop da posição nesse momento está em torno de 1,48%. E observe que ela já teria gerado uma relação de 1 para 1 aqui. O objetivo é que essa ação pudesse gerar uma relação risco-ganho mais satisfatória. Vamos ver se ela consegue aí no próximo pregão gerar um candle de alta. Se perder essa mínima aqui, 27,22, acionaria o stop dessa posição. O mesmo para Ambev, a BEV3. Ambev também recomendei compra, já tinha feito isso na semana passada e saí na sexta-feira dessa posição, mas se ela voltasse a gerar alguma sinalização de fundo, vindo aqui para cima da máxima do pregão passado, voltaria para a entrada. Então ela fez isso, superou, veio aqui em cima, por 1 centavo não rompeu os 16,75, voltou aqui para baixo, está aqui na faixa de R$16,51, stop reposicionado aqui na faixa de R$16,35, também para que ela gere uma melhor perspectiva de relação risco-ganho. É importante superar essa região aqui, a máxima do pregão de hoje, principalmente os R$16,75, para vir a buscar uma região mais por volta dos R$17,00 e aí trazendo uma melhor relação risco-ganho para a posição. Então as duas na expectativa de se trabalhando sempre a favor de uma nova tendência de alta, de um fundo ascendente e buscando uma melhor relação risco-ganho a favor de um movimento de alta no gráfico semanal, apesar da tendência do gráfico semanal ser de baixa em ambos os ativos, seja Cielo ou também na Ambev. O GPA3 ativo já comentado na semana passada, ainda ficaria de olho nessa possibilidade de se gerar aqui um fundo, gerou um movimento que saiu dessa região mais travada, rompe aqui para cima e por enquanto vai proporcionando aqui uma correção mais fraca. Se gerar alguma sinalização de força aqui para cima, seria a minha expectativa de se buscar uma compra, na expectativa de gerar um pivô de alta, não no primeiro candle necessariamente, e caminhar aqui a favor de uma nova tendência de alta, a favor de um movimento de subida no gráfico semanal. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise se ela estiver sendo útil para você de alguma forma. Um grande abraço e até o próximo pregão.